Capítulo 9. Estou cansada. Talvez essa seja uma frase corriqueira aqui para você. E sim, nós nos cansamos. As nossas preocupações e tarefas são cada dia mais intensas. Além disso, é muito difícil administrarmos as expectativas das pessoas, da sociedade e da nossa própria expectativa. As pressões são, por vezes, severamente desgastantes e não raramente nós encontramos em embates internos e externos. A boa notícia é que Deus estabeleceu o descanso como mandamento. Não foi como sugestão do tipo, olha, seria bom se você descansasse um pouco. Não, o descanso foi deixado para nós como um mandamento. O Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No sétimo dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Êxodo 28 ao 11. Talvez para muitas mulheres em plena atividade, uma das maiores dificuldades hoje em dia seja extremamente a dificuldade de estabelecer um tempo para descanso. Muitas de nós acabamos descansando quando sobra tempo e se pararmos para pensar, praticamente não sobra tempo para descanso, pois as tarefas são inúmeras, urgentes e gigantescas e as demandas ao nosso redor tendem a crescer à medida que abraçamos mais e mais atividades. A grande verdade é que todas nós precisamos parar e descansar. Para isso, precisamos organizar e planear o nosso tempo de descanso. Sim, eu sei que não é uma tarefa fácil. E é por isso que o descanso é um mandamento. Sei também que entrar nesse lugar de obediência fará uma grande diferença na nossa vida. Por exemplo, descansar nos deixará mais preparadas para o desafio da vida, permitirá que a nossa mente tenha a oxigenação necessária, devolvendo a ela fundamentalmente para que a criatividade possa florescer outra vez. Desgastes físicos, emocionais e espirituais são mais comuns do que você possa imaginar. Vivemos em um tempo de pressões diversas, familiares, financeiras, ministeriais e particulares da missão e do propósito de cada uma, quer individuais, quer coletivas. Mas não se esqueçam, o diamante é um carvão que se deu bem sob pressão. Por isso, descanso não é algo fácil de praticar, porque ele não acontece somente no aspecto físico. Para obter descanso profundo e real, precisamos de uma tríade: corpo, alma e espírito. Esgotamento corporal. Nosso corpo precisa de descanso, não é à toa que dormimos um terço da noite da nossa vida. Fomos programadas por Deus também para descanso, ou seja, todos os dias devemos parar a fim de descansar. Além de mandamento, o descanso também é uma necessidade vital. Os problemas causados pela falta de sono são inúmeros, mas podemos mencionar dois deles que são agravantes e têm assolado muitas mulheres. O primeiro é a irritabilidade. Sim, a maioria das mulheres que não dormem o suficiente para que o corpo se recupere adequadamente tendem a ser irritadas. Elas acabam cedendo à agressividade, a proferindo palavras duras que ferem as pessoas, além de sofrerem de intolerância crônica. Por isso tem um conselho específico para este tempo. Antes que a irritabilidade e a intolerância sejam usadas pelo inimigo, veja, verifique como está a qualidade do seu sono. Na etapa do puerpério, a maternidade pode nos dar uma amostra dessa disfunção, pois trata-se de uma estação da nossa vida na qual uma boa noite de sono e descanso será sacrificada. Quando estamos com um bebezinho pequeno, lidando com a alternância de cólicas e mamadas, é quase um milagre conseguir tempo para ler um livro, mas é importante lembrar que esta é uma estação, como todas as demais estações, que vai passar e abrirá espaço para uma nova estação, quando será possível desfrutar de uma noite de sono reparadora e de outros momentos tão apreciados pela mulher. Amo a palavra de Deus. Ela é a base de tudo aquilo que precisamos para caminhar com luz e direção. E é incrível a capacidade que a Bíblia tem de nos ensinar por meio de histórias e parábolas, aplicando princípios profundos e contundentes para esse tempo. É, é nela que encontramos um homem de Deus que passou por estresse físico. Em 1 Reis 19:5, após um cansaço imenso, lemos que Elias, desgastado, acabou dormindo. Deus enviou um anjo que ele teve uma visão, e a primeira era de restaurar Elias fisicamente, promovendo descanso e comida para o profeta desgastado. Então ele se deitou debaixo do pé da gesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: Levanta-te e come. Elias passara por embates destrutivos, cansaço físico e emocional, mas primeiro precisou ser restaurado fisicamente. Seu corpo precisava ser recomposto. Não podemos negligenciar o cansaço sem a necessidade de praticar o descanso. Não podemos esperar que sobre tempo parar, descansarmos, porque por experiência própria eu posso afirmar que não vai sobrar tempo. Você precisa organizar, estabelecer o descanso como mandamento na sua vida. Agora eu vou falar de esgotamento da alma.
As nossas emoções podem sofrer desgastes violentos devido às pressões, traumas, dores que não podemos evitar ou que não somos capazes de controlar. A mente é extremamente ativa e possui mecanismos que podem estar a favor ou contra nós, se não soubermos aplicar o princípio do descanso sabiamente. Muitas podem se perguntar: como dar descanso à alma? Se o nosso físico precisa de uma boa noite de sono, o que fazer com a alma cansada? Vamos voltar ao texto de 1 Reis 19? Elias teve medo, fugiu para salvar a vida, foi para Betseba, uma cidade de Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de gesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. 1 Reis 19, 3 e 4. Nestes primeiros versículos é possível ver a condição emocional de Elias. Ele estava fugindo, e esta é a primeira característica de alguém que está desgastado emocionalmente. Nosso alarme interno aciona um comando de fuga, sinalizando que nós não somos capazes de aguentar por muito tempo muitas situações estressantes e avisa que a nossa bateria emocional está esgotada. Igualmente, a nossa bateria emocional acontece com a nossa bateria social, que também se desgasta e chega ao fim, gerando desejo de isolamento, a vontade de nos afastarmos de tudo e de todos e de corrermos para um quarto escuro. É nesse momento que a nossa fé sofre um abalo, ficamos vulneráveis, nutrimos pensamentos negativos que são consumidos por constantes embates e crise. Elias entra num profundo desânimo. Elias passou por aqueles momentos quando pensamos: não adianta, eu não consigo vencer, eu vou desistir, eu não quero mais viver, eu não quero ver ninguém. Não sei se você já sentiu isso assim, ou se já viveu um período como este resultante de um esgotamento emocional. Primeira coisa a fazer é buscar um lugar de descanso para a alma e para a mente. Um remédio que faz isso acontecer, por mais controverso que pareça, é a gratidão. Se você me pergunta: gratidão? Como ser grata com tudo que estou vivendo? Se parar tudo agora e fechar os olhos, você poderá ter a certeza de que há inúmeros motivos para ser grata. Lembro-me de uma época em que para mim tudo havia se perdido. O inimigo havia colocado uma lupa nos meus problemas, aumentando seu tamanho e abrangência em minha vida. Ele tem a capacidade de distorcer nossa visão e fechar os nossos olhos para a bondade de Deus, manifesta em tantos momentos ao longo da nossa história. Se parar tudo agora e fechar os olhos, você verá inúmeros motivos para ser grata. Segundo lugar, dê descanso à sua mente. Deixe de olhar para os problemas, para os projetos com prazos apertados ou para a sua agenda. Descanse a mente com atitudes que podem produzir bem-estar. Pratique a solitude, não a solidão. A solidão é um sentimento. Você pode estar em uma multidão e ainda mesmo assim se sentir solitária. A solitude, porém, é uma escolha quando você deixa a frenesi do dia e corre para um lugar a fim de expor a Deus. E o seu poder curador e purificador das mazelas e dos compromissos do dia vem sobre nós. Ficar sós com Jesus, converse com Ele. Volte a caminhar sozinha, ande de bicicleta, pratique um esporte, faça trabalhos manuais, deixe a alma e a mente descansarem das pressões do dia a dia, brinque com seus filhos sem preocupações alheias, faça uma receita especial, largue o salto, o alto e coloque o chinelo, descanse, porque você está abatida, minha alma. Por que você está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Salmo 42:11. Esgotamento espiritual. Apertou. Talvez você esteja pensando: cansaço espiritual é possível? Sim, é possível. Quando não nutrimos corretamente a vida no espírito e confundimos uma vida transformada pela presença de Jesus com a religião, nós nos desgastamos e nos frustramos. Muitas de nós estão sendo jogadas na luna do desgaste pelo ativismo religioso. Acabam avançando o sinal vermelho quando precisam parar e estão completamente sem forças para continuar. Antes de fazer, Deus nos convida a ser. As nossas habilidades, os nossos dons não estão à frente de quem somos. Deus celebra quem somos. Quando ele escolheu Davi, disse por acaso: eu encontrei alguém com muitos dons e talentos a quem posso dar a missão de ser rei em Israel. Não, ele não olhou para aquilo que Davi era ou não capaz de fazer. Ele disse ao profeta Samuel: achei alguém que tem um coração parecido com o meu. Achei alguém em que eu posso confiar. Vasculhei a terra e encontrei Davi, filho de Jessé. Seu coração está em sintonia com o meu coração e ele fará toda a minha vontade. Atos 13. A palavra usada foi vasculhar a terra. Você já pensou por que vasculhar? Quando falamos em vasculhar, falamos em algo que não é fácil de achar, para o qual é preciso empregar
tempo na procura. O que exatamente Deus está procurando? Alguém que tivesse mais raiz por dentro do que a raiz que se mostrava por fora. Davi tinha mais conteúdo dentro do que de fora. Ele não sofria de esgotamento espiritual porque era alguém que tinha um alinhamento com Deus. Quando estão dentro das nossas comunidades cristãs, buscamos seus valores no que fazem, e de tanto fazer, estão esgotados? É a nossa vida íntima com Deus que deve sustentar a vida pública, não o contrário. O esgotamento espiritual chega quando você não respeita os seus limites e vive uma vida ativista e sem a direção de Deus. Muitos passam por esse perigo de esgotamento porque se sentem cansados e sobrecarregados, e precisamos prestar muita atenção nessa palavra, sobrecarregados. Estar sobrecarregado é diferente de estar cansado. O cansaço faz parte da nossa vida diária como decorrência das atividades normais de cada um. Nós nos cansamos até das nossas boas coisas, como um bom dia de praia. No entanto, estamos sobrecarregadas, isso significa que estamos envolvidas de atividades que mais além do que eu posso suportar. Muitas têm efeitos, tarefas além de sua capacidade, e com a desculpa de que é para Deus, será mesmo? O princípio da agenda continua sendo válido. Ande na agenda de Deus. Até Jesus tinha uma agenda alinhada com a prioridade do Pai. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria vontade. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. João 5,19. Você está carregando um fardo além da sua capacidade? Ter sabedoria para identificar o que nos compete e o que não nos diz respeito nos livrará de uma vida de sobrecarga. Por vezes, na intenção de fazer o melhor para os outros, você se sente sobrecarregada. Temos a enorme dificuldade de priorizar e com medo de dizer não, desagradar as pessoas e ter levado muitas mulheres à beira do caos. Muitas mulheres cansadas e sobrecarregadas não conseguem avançar. A vida delas paralisa, então começam a se desistir, quando, na verdade, só precisam abrir mão das coisas que jamais deveriam ter aceitado antes. A incapacidade de dizer não acaba arruinando o que deveria ser sua prioridade. Sabemos, no entanto, que existe um lugar para as cansadas e para as sobrecarregadas. Aceite o convite. Volte essa bagagem pesada que você está nas costas. Solte-a. Venha a mim todos que estão sobrecarregados e cansados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Vida abastecida versus tanque vazio. Existem momentos na vida quando buscamos a Deus, em outros, parece que Ele busca por nós. Então, esses são dias em que sentimos e experimentamos o cumprimento das seguintes palavras: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adoram desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que esses adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:23 e 24. Assim como existe um tempo em que Deus nos busca, há um tipo de pessoa que o Pai está buscando, os improváveis. Ou, como o texto descreve, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando caminhamos com Deus, tanto nos momentos de intensa alegria como nos de cansaço, e por nós mesmas não temos força, de repente ele vem e nos encontra. As mulheres costumam ser prudentes, mas por vezes acabamos por negligenciar alguns cuidados pessoais. As que dirigem automóveis sabem que sentimos um desespero enorme quando observamos o painel do carro e a luz de reserva do combustível salta diante dos nossos olhos. Atualmente, muitos carros conferem maior segurança e praticidade ao exibir a informação de quantos quilômetros ainda podemos correr e percorrer com combustíveis que temos. Mesmo assim, muitas sentem desespero ao serem surpreendidas com o tanque vazio. Quando a luz da necessidade do abastecimento é acionada, é preciso parar e abastecer. Uma mãe fadigada, uma mulher cansada de lutar com o alcoolismo do marido, uma líder eclesiástica frágil ou desgastada com seu ministério, uma profissional sob pressão e desgaste, uma adolescente com dores na alma, uma moça que sente o peso da solidão e a dor do abandono, uma mulher que enfrenta a dor separação, poderíamos fazer uma lista de infindáveis motivos que nos pegam de surpresa e de muitos outros que nos desgastam lentamente. No exercício dos diversos papéis que a mulher desempenha, a exaustão perigosa ou o desgaste nocivo podem pesar sobre ela no decorrer do tempo, pois o tanque vazio é uma possibilidade para todas. Basta negligenciarmos o nosso autocuidado
o cuidado com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Quando não vigiamos a nossa rotina, corremos o risco de acionar o piloto automático e não viver o que de fato foi designado para nós. Na caminhada pessoal, quando oferecemos aconselhamento e ouvimos as pessoas, percebo que algumas vezes ignoramos os sinais de estresse e seguimos diante sem combustível. Avançamos mesmo com a luz vermelha acionada, continuamos acelerando apesar de o tanque estar praticamente vazio. Quando ministramos a mulheres, falar sobre tanque vazio é um assunto desafiador, pois somos detentoras de uma grande virtude que pode ser transformada e transformar em um defeito devastador. Sabe qual é? A capacidade de sacrificar-se pelo outro. A mulher possui uma capacidade acentuada de se sacrificar a si mesma e a tudo que for necessário. Costumo dizer que o nosso egoísmo dura até o casamento e a maternidade, pois nele a nossa inclinação ao sacrifício pessoal se revela no serviço e cuidado do lar, no amor e cuidado do marido e dos filhos. São as mulheres que muitas vezes ficam sem comer para que os filhos tenham alimento. São elas que põem as dores no bolso, sentam para brincar com os filhos, que escondem as lágrimas e espalham sorriso mesmo, que estejam chorando por dentro. Existe em nós a disposição de entrega pessoal pelo outro e de ocultar as dores que sentimos. E justamente por isso, nos desgastamos pouco a pouco e nosso tanque fica praticamente vazio, sem termos terminado o percurso, por não permitirmos ser cuidadas, principalmente as que estão acostumadas a cuidar de tudo e de todos, que são mãe das mães, mãe dos pais, e que desdobram para manter o equilíbrio e a harmonia da casa, acabamos rendidas, sem forças. A fome é um dos sinalizadores que nos indicam que precisamos parar e recorrer às fontes de energia. No entanto, não é apenas o corpo que manifesta fome. As emoções também sinalizam quando precisamos ser alimentadas para permanecer saudáveis. Deus tem um prazer em curar os lugares mais íntimos do nosso interior, pois deseja que sejamos saudáveis emocionalmente. Em muitas áreas emocionais, tem sinalizado que precisamos parar e deixar que a cura do Senhor venha sobre as áreas nas quais precisamos e precisam ser abastecidas para que o nosso tanque emocional volte a encher. Muitas pessoas lutam contra a procrastinação, o hábito terrível de deixar as coisas para depois. Sentem-se paralisadas e não conseguem executar sua tarefa. São abordados de costuras não terminados, cursos, faculdades interrompidas, telas e tintas perdidas, equipamentos comprados que estão empoeirados ou destinados para venda. Podem ser pessoas empolgadas e cheias de ideias, mas que em pouco tempo perdem interesse e fazem novo plano. Essas pessoas precisam ser saradas em suas emoções. Andar com o tanque vazio nos fará parar no meio do caminho. Ainda que a parada para o abastecimento tenha uma aparência de atraso, é sábio parar para fazer o certo. É melhor parar e ser reabastecida por Deus do que prosseguir desgastando ainda mais as peças. Quando percebemos o movimento de Deus em nos barrar ou parar, devemos confiar, obedecer e nos sujeitar ao tempo e o modo dele, pois são esses momentos que nos prepararão para os níveis posteriores e os lugares que ele mesmo já preparou para nós. Não somos inabaláveis nem intocáveis, somente Deus é inabalável. Somos humanas, temos fraquezas e vulnerabilidades diversas, lidamos com maus pensamentos que precisamos jogar fora. O que diferencia dos demais seres humanos é a nossa prática de ouvir e aprender do Senhor. Os momentos de tanque vazio, quando o combustível acaba, não são o fim, são oportunidades para vivermos a verdadeira e praticarmos o princípio, assim como o sofrimento. Só nos torna melhores dependendo da maneira em que lidamos com ele. As experiências de falta de combustível podem ser lições proveitosas. Ah, Deus, Ele é poderoso, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Assim como a terra, precisando dos tempos de descanso, ainda que nosso descanso escandalize os que estão sempre dizendo que devemos fazer algo o tempo todo. Não podemos permitir que o ativismo em qualquer área da vida nos faça negligenciar o princípio de descanso. Deus está levantando mulheres que precisam ser lembradas da necessidade de descansar. Hum, Mulheres que precisam reconhecer que sua própria terra necessita tempo para se recuperar e florescer novamente. A postura de Jesus nos ensina que devemos nos retirar quando os homens desejam nos posicionar em um lugar que não seja o lugar que Deus tem para nós.
As retiradas de Jesus para um monte nos falam sobre fazer paradas com a finalidade de encher o tanque, paradas para abastecimento emocional, espiritual e físico. Não ande com o tanque vazio. Pare, abasteça. A boa notícia é que Deus proverá lugares de descanso e encontros restauradores que serão fundamentais para o crescimento e transformação. Às vezes você se sentirá muito sozinha, e isso é parte do processo de ser reafirmada na sua identidade. Quando Deus deseja tratar conosco, Ele nos tira do bando, nos leva para os caminhos que jamais conseguiríamos trilhar sozinhas. E lá, longe de tudo e todos, mergulhadas no lugar secreto e no descanso, conhecemos o Abba Pai. Somos reabastecidas por conhecê-lo mais de perto. Não permita que as pressões externas provoquem um vazamento que acelere sua perda de combustível. O Deus que a vê não precisa de resultados, ele precisa apenas que sejamos filhas. O mundo vai dizer que o nosso valor reside naquilo que fazemos, mas o Pai diz que o nosso valor está em quem somos. Não precisamos ter pressa, nem sucumbir à pressão das pessoas, das tarefas, das demandas diárias. Devemos sim nos render aos períodos de descanso, pois eles nos restauram e curam as estações seguintes. Não ande com o tanque vazio, aprenda a descansar. Abastecer é fundamental para continuar avançando. O Deus dos montes, o Monte Carmelo é o mesmo que encontra na caverna. O Deus de altares aprovados é o mesmo que espera nas cavernas escuras do medo, da frustração e da angústia. O Deus que fala por meio do fogo é o mesmo que fala na brisa suave. O Deus que usa o fogo para levantar, provar e aprovar você é o mesmo que usa a brisa na porta da caverna para restaurá-la.